Depois das pressões, sanções e intervenções envolvendo os Estados Unidos em crises recentes, com Irã, Venezuela e Cuba, um dos comentários que mais aparecem aqui no canal é: e se o próximo for o Brasil? Bom, a pergunta pode parecer absurda, mas quando você olha para o mapa e para os interesses em jogo, a resposta é muito mais complexa do que você imagina. Num cenário extremo e hipotético, nós trouxemos 10 fatos que mostram o que aconteceria se os Estados Unidos realmente tentassem uma operação militar no Brasil. Então, já se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a chegar nos 10 milhões de inscritos e vamos nessa! Número 10. A diferença brutal. 2 exércitos, um abismo. Antes de qualquer coisa, vamos encarar a realidade de frente. Os Estados Unidos são a maior potência militar do planeta. São mais de 1.300.000 soldados na ativa, 13.000 aeronaves militares, 11 porta-aviões nucleares. Para você ter noção, cada um desses navios, sozinho, opera dezenas de caças e aeronaves de combate, uma capacidade aérea que a maioria dos países não consegue igualar em terra. Fora isso, cerca de 70 submarinos, incluindo 14 que carregam mísseis balísticos nucleares. É um orçamento de defesa na casa de 900 bilhões de dólares por ano. Várias vezes maior do que qualquer outro país individualmente. Agora o Brasil. A gente ocupa a 11ª posição no ranking global de poder militar de 2026. São 376 mil militares na ativa, 1.300.000 de reservistas, cerca de 500 aeronaves, um porta-helicópteros, o NAM Atlântico, 6 submarinos convencionais, mais o submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto, que ainda está em desenvolvimento, e um orçamento de defesa de cerca de 26 bilhões de dólares, aproximadamente 30 vezes menor que o americano. No papel, é como comparar um peso pesado com um peso médio. A diferença é gritante. Mas aqui está o ponto que os números não contam. Se a força militar bruta bastasse, os Estados Unidos teriam vencido o Vietnã, teriam estabilizado o Afeganistão, teriam controlado o Iraque depois de derrubar o regime. Em todos os 3 casos, a superioridade inicial foi esmagadora e nenhum terminou como esperado. Ganhar a fase de combate é uma coisa, controlar o que vem depois é completamente diferente. E tem um fator que nenhuma planilha consegue medir: o território. É aqui que o jogo muda de verdade. Número 9. O país que não cabe na estratégia. A geografia é impossível. Se a geografia fosse uma arma, o Brasil estaria entre os países mais difíceis de invadir do planeta. Estamos falando do 5º maior país do mundo, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, maior do que toda a Europa Ocidental junta. O litoral tem quase 7.500 quilômetros de extensão e a fronteira terrestre mais de 15.000 quilômetros, fazendo divisa com 10 países. Agora pensa na variedade de terreno que um invasor teria que enfrentar. A chamada Amazônia Legal, que é a área administrativa que inclui a floresta e toda a região ao redor, cobre quase 60% do território nacional e é a maior floresta tropical do planeta. Um ambiente onde radares e satélites têm dificuldade de enxergar o que acontece sob a copa densa, onde cada rio pode se tornar uma emboscada. Depois tem o Cerrado, o Pantanal, um labirinto de água e vegetação que muda completamente com as estações do ano. A Caatinga, a Serra do Mar e as megalópolis. São Paulo tem 22 milhões de pessoas só na região metropolitana. Rio, Belo Horizonte, Recife, Salvador. Cada uma dessas cidades seria um pesadelo para qualquer força de ocupação. Os americanos não conseguiram controlar Fallujah,
uma cidade iraquiana de 300 mil habitantes. Passaram 20 anos no Afeganistão lutando contra insurgentes num país que tinha cerca de 20 milhões de pessoas na época da invasão e saíram sem vencer. O Brasil tem 213 milhões de habitantes e um território mais de 10 vezes maior que o Afeganistão. Um desafio logístico e militar incomparavelmente maior. Número 8. Não subestime o que o Brasil tem de verdade. Muita gente acha que o Brasil não tem capacidade militar relevante. Está na hora de corrigir isso aí, viu? Na Força Aérea, o Brasil está recebendo os caças Gripen F-39, fabricados em parceria com a empresa sueca Saab. São 36 unidades no total, com entrega prevista até 2032. Esses aviões vêm equipados com o míssil Meteor, que é capaz de abater alvos a longas distâncias, muito antes do alcance visual, o que representa um salto tecnológico para o Brasil. Além do míssil, o Gripen tem um sistema avançado de guerra eletrônica. Na prática, ele consegue confundir os radares inimigos e dificultar muito que o adversário saiba exatamente onde o navio está. No Exército, o destaque é o sistema Astros 2020, um lançador múltiplo de foguetes e mísseis fabricado aqui mesmo no Brasil pela Avibras, já exportado para a Arábia Saudita e Indonésia. O que torna esse sistema perigoso é a combinação de mobilidade, alcance e versatilidade. Dentro dele existe um míssil tático chamado Matador, que voa rente ao solo justamente para escapar do radar inimigo e tem alcance de até 300 quilômetros. É a capacidade de atacar com precisão de longe, sem ser detectado antes. Na Marinha, o programa ProSub é o mais ambicioso da América Latina. Em novembro de 2025, o Brasil lançou o quarto e último submarino convencional da classe Riachuelo, o Almirante Caram. Para você entender, a classe Riachuelo se refere a um tipo de submarinos de propulsão diesel elétrica. Esses submarinos são baseados no modelo francês Scorpène, conhecidos pela furtividade, ou seja, pela capacidade de operar sem ser detectado, e equipados com torpedos e mísseis antinavio. E outro grande projeto, o submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto, previsto para meados da década de 2030. Quando ficar pronto, o Brasil vai entrar num clube exclusivo de países com essa tecnologia, ao lado dos Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Índia. O Brasil não é uma superpotência, mas tem capacidade real de causar um dano que nenhum invasor gostaria de absorver e está construindo seu armamento militar. 7. Invasão passo a passo. Como seria na prática? Agora vamos ao cenário que todo mundo quer ouvir. Se os Estados Unidos realmente decidissem atacar, como seria? A primeira fase seria destruição aérea. É exatamente o que fizeram na Guerra do Golfo em 91 e na invasão do Iraque em 2003. Um bombardeio em massa antes de qualquer outra coisa. Mísseis Tomahawk, lançados de navios e submarinos. Esses são mísseis que voam a baixa altitude por centenas ou milhares de quilômetros antes de atingir o alvo com precisão cirúrgica. Junto deles, ataques com os bombardeiros furtivos B-2 e os caças mais avançados do mundo, como o F-35. Os alvos seriam bases aéreas, radares, comunicações, defesas antiaéreas e portos. O objetivo é sempre o mesmo: cegar o inimigo e paralisá-lo antes que ele consiga reagir. Sendo honesto, a superioridade aérea americana nessa fase seria esmagadora. Os Gripens brasileiros lutariam mais contra uma força com mais de 13 mil aeronaves. A vantagem no ar seria decisiva. Só que quem tem um problema enorme nisso tudo? O Brasil é grande demais para ser destruído só do ar. Na operação contra o Irã, que tem 1,6 milhão de quilômetro quadrado, autoridades americanas falaram em milhares de alvos atingidos e mesmo assim não conseguiram destruir tudo. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, sistemas móveis
como o Astros podem ser movidos rapidamente antes de um ataque. Bases escondidas na Amazônia são extremamente difíceis de detectar por satélite. A história mostra que nenhum bombardeio, por mais massivo que seja, consegue neutralizar completamente um país desse tamanho. A segunda fase seria o desembarque, porque para ocupar um país, você precisa colocar soldado no chão, e isso exige uma operação anfíbia, aquela em que as tropas saem de navios e desembarcam na costa. É o tipo de operação mais complexo e arriscado que existe. Onde desembarcar? O Nordeste tem litoral mais aberto, mas fica longe dos centros de poder. O Sudeste tem os alvos estratégicos, mas as defesas são mais densas, e qualquer escolha significa cruzar milhares de quilômetros de oceano com navios carregados de tropas, navios que ficam completamente vulneráveis aos submarinos brasileiros da classe Scorpion, armados com torpedos e mísseis antinavio. A terceira fase seria o avanço terrestre. Se conseguissem desembarcar, o desafio logístico seria brutal. De Recife a Brasília, mais de 2.000 quilômetros por estrada. De São Paulo a Manaus, quase 3.000. Estradas precárias, pontes que seriam destruídas, rios enormes, sem travessia fácil. E quanto mais as tropas avançam, mais longas ficam as rotas de abastecimento, as estradas por onde precisam chegar comida, munição e combustível. Em algum momento, essas rotas se esticam até quebrar. A quarta fase seria a ocupação, e é aqui que a conta simplesmente não fecha. Manter controle sobre mais de 213 milhões de pessoas num território continental é algo que nenhuma potência conseguiu fazer na história moderna. Nenhuma. Número 6. A arma que ninguém vence, a floresta. Esse é o fator que complica qualquer cenário de invasão de forma mais drástica do que qualquer míssil. A Amazônia não é só uma floresta, é um campo de batalha onde a tecnologia avançada perde boa parte da sua vantagem. A visibilidade sob a copa das árvores é mínima. Câmeras e drones não enxergam. O calor extremo, a umidade e as doenças tropicais degradam os equipamentos e reduzem muito a capacidade operacional de tropas que não foram treinadas nesse ambiente. Os rios mudam de curso com as estações e cada quilômetro de mata é território completamente desconhecido para o invasor, mas familiar para quem nasceu ali. O Exército Brasileiro mantém em Manaus o CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. É considerado referência mundial em combate em floresta tropical. Militares de dezenas de países treinam lá, incluindo americanos. E a ironia é essa: os Estados Unidos conhecem o CIGS porque vão lá aprender. Mas replicar essa expertise numa escala de invasão seria uma coisa completamente diferente. O Brasil tem brigadas especializadas em selva, Pantanal, Caatinga e montanha. O CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, está em expansão, cobrindo com sensores e satélites os mais de 15.000 quilômetros de fronteira terrestre. E o próprio Exército Brasileiro classifica a Amazônia como fortaleza natural nos seus documentos estratégicos. O invasor entra na selva achando que vai avançar. O que encontra é um ambiente que trabalha contra ele o tempo inteiro e um exército que treinou a vida inteira para usar esse ambiente como uma arma. E antes de continuar, um recado rápido: se esse tipo de conteúdo te interessa, pesquisado com dados reais, sem sensacionalismo, entra para o nosso clube de membros. Você apoia diretamente a produção do canal e participa da comunidade mais curiosa do Brasil. Tem o QR Code aqui na tela. Agora, bora! Número 5. O fator humano. 213 milhões de razões para não tentar. Vamos falar do fator que torna qualquer plano de ocupação inviável na prática: a população. O Brasil tem mais de 213 milhões de habitantes, é o 7º país mais populoso do mundo e tem algo que poucos países têm com a mesma intensidade: uma identidade nacional forte, apesar de todas as diferenças internas.
Brasileiro briga entre si o ano inteiro, política, futebol, religião, mas coloca um invasor estrangeiro no jogo e a tendência histórica é clara. A divisão diminui. Em conflitos recentes, Iraque, Afeganistão, Ucrânia, a presença de uma força estrangeira gerou formas de resistência popular que nenhum planejamento militar conseguiu prever ou conter. E o Brasil tem características que tornam essa resistência particularmente eficaz. As polícias militares estaduais somam quase 400 mil homens treinados, armados e que, por lei, funcionam como força auxiliar do Exército em caso de mobilização nacional. Uma guerrilha urbana em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte seria um cenário extremamente difícil para qualquer ocupante. Cidades densas, com milhões de pessoas, vielas, construções irregulares, população que conhece cada esquina. A escala desse desafio não tem comparação com nenhuma operação recente da história. E na Amazônia? Comunidades ribeirinhas e indígenas que conhecem cada metro daquela mata. Um exército treinado em selva e uma floresta que funciona como sistema de defesa natural. Tecnologia avançada ajuda, mas nesse terreno a vantagem pertence a quem conhece o chão. Número 4. Conta que não fecha, o custo impossível. Mesmo que os Estados Unidos vencessem todas as batalhas convencionais, o custo tornaria a vitória numa derrota. Segundo o Hudson Institute da Universidade Brown, os custos totais da guerra do Iraque ultrapassaram 2 trilhões de dólares, num país que na época tinha cerca de 25 milhões de habitantes e 437 mil quilômetros quadrados. O Afeganistão custou outros 2 trilhões ao longo de 20 anos, num país de pouco mais de 20 milhões de pessoas na época da invasão e 652 mil quilômetros quadrados. Se você pega esses conflitos como referência e escala para o tamanho do Brasil, mais de 213 milhões de pessoas, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, qualquer estimativa é especulativa, mas estaríamos falando de cifras na casa dos trilhões de dólares numa década de ocupação. E as baixas humanas seriam politicamente insustentáveis. No Iraque, quase 4.500 soldados americanos morreram ao longo do conflito. No Afeganistão, mais 2.400 em 2 décadas. No Brasil, com uma população muitas vezes maior e uma resistência potencialmente muito mais organizada, os números seriam incompatíveis com qualquer mandato presidencial. E tem o efeito dominó na economia global. O Brasil é o maior exportador de soja, café, suco de laranja, carne bovina e frango do planeta. Uma guerra aqui significaria crise alimentar mundial. Os preços de alimentos disparariam e países altamente dependentes do comércio com o Brasil, como a China, que é o nosso maior parceiro comercial, teriam incentivo fortíssimo para reagir diplomaticamente. Número 3. Por que o Brasil vale tanto? Os recursos que o mundo quer. Mas afinal, por que o Brasil interessa tanto no cenário global? Primeiro, petróleo. O pré-sal brasileiro é uma das maiores reservas de petróleo em águas profundas do mundo. São milhões de barris que ainda vão ser explorados por décadas. Segundo, a Amazônia não é só floresta, é biodiversidade, água doce. O Brasil concentra 12% de toda a água doce do planeta e minerais estratégicos como nióbio e terras raras, que são elementos fundamentais para fabricar eletrônicos, veículos elétricos e equipamentos de defesa. Terceiro, o agronegócio. O Brasil está entre os atores centrais da segurança alimentar global. Soja, carne, milho, café. Países dependentes da produção brasileira teriam motivo mais do que suficiente para reagir a qualquer ameaça a essa produção. Quarto, a Amazônia Azul, que é como a Marinha do Brasil chama a enorme área marítima sob jurisdição brasileira no Atlântico Sul, incluindo as extensões reivindicadas. Essa área chega a 5,7 milhões de quilômetros quadrados, comparável à própria Amazônia terrestre, repleta de petróleo, gás, minerais e rotas comerciais estratégicas.
O Brasil não é um país periférico, é um ativo estratégico de enorme relevância internacional e é exatamente por isso que a ameaça real não vem de onde a maioria das pessoas imagina. Número 2. A guerra invisível, as armas que não disparam. E aqui está o ponto que muda tudo. Os Estados Unidos não precisam invadir o Brasil para exercer pressão sobre ele. Não precisaram invadir Cuba para pressionar a economia cubana. Usaram embargo, sanções e isolamento diplomático. Na Venezuela, no Irã, em cada caso, o padrão foi o mesmo: pressão econômica antes ou junto da ação militar. E essa pressão econômica dura muito mais do que qualquer bombardeio. O Brasil já sente parte disso. Ao longo de 2025 e 2026, os Estados Unidos alteraram tarifas e medidas comerciais sobre diferentes setores brasileiros, com idas e vindas conforme o produto. O país ocupa uma posição delicada entre grandes polos de poder e as pressões sobre escolhas diplomáticas e comerciais, como o alinhamento no BRICS ou a postura em fóruns sobre a Amazônia, fazem parte dessa realidade. E, historicamente, a influência americana sobre processos políticos na América Latina já foi muito além da diplomacia, algo que o Brasil viveu durante a Guerra Fria. Para muitos analistas, o principal instrumento de pressão do século XXI é financeiro. Sanções, corte de acesso ao dólar e isolamento em sistemas internacionais como o SWIFT. A rede global que conecta bancos e permite transferências internacionais. Essa é uma guerra muito mais difícil de defender porque não aparece no jornal como bomba, mas pode causar danos igualmente profundos. Número 1. A resposta final. Dá para invadir o Brasil? Então vamos à resposta. Os Estados Unidos venceriam uma guerra convencional contra o Brasil? No papel, sim. A superioridade aérea e naval americana é muito grande. O Brasil perderia boa parte de sua capacidade militar nas primeiras semanas de conflito. Num cenário de guerra aberta, cidades poderiam ser bombardeadas, bases destruídas. Mas os Estados Unidos conseguiriam ocupar e controlar o Brasil? A história recente diz que nem potências militares muito superiores conseguiram controlar países muito menores. Num país continental com mais de 200 milhões de habitantes, a ocupação seria incomparavelmente mais difícil do que qualquer vitória militar inicial. A geografia dificulta, a população resiste e o custo inviabiliza. Invadir o Brasil pode ser possível. Ocupar e controlar o Brasil é outra história amplamente diferente e essa diferença é tudo. Agora, a defesa da soberania do século XXI não se faz só com tanques e caças. Se faz com economia forte, parceiros comerciais diversificados, independência energética e tecnológica. O Brasil tem os recursos naturais, o território e a população e o potencial industrial para ser uma das grandes potências do mundo. A pergunta que fica, e que cada brasileiro deveria se fazer, é se a gente tem a estratégia para usar tudo isso. Os recursos estão aqui, a estratégia é o que vai definir tudo. No fim das contas, a grande pergunta nem é se o Brasil pode ser atacado. A pergunta é, o Brasil está preparado para se defender do jeito que o século XXI exige? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se quiser fortalecer esse tipo de conteúdo, entra no nosso clube de membros, porque de lá você não vai sair mais vivo, não. Agora vem comigo no próximo vídeo que está aí na sua tela. Espero lá. Valeu!